E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo para vocês as últimas notícias do São Paulo. Você viu o que o Neymar falou do tricolor e a torcida São Paulina não deixou barato, já foi zoar o cara nas redes sociais. Eu tô trazendo tudo para vocês aqui. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo aí, vendo as últimas notícias e tudo que está acontecendo no dia de hoje do São Paulo. No final do vídeo eu volto e a gente vai debater e comentar muito sobre as notícias e sobre essa treta que o Neymar arranjou com a torcida São Paulina. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. No começo do brasileiro e renova o seu contrato. Até 2027, né? Só uma coisinha antes do Arnaldo falar de São Paulo, só o Corinthians depositou lá, a gente fez as brincadeiras e tal, depositou os 500 mil reais. Tá, Depositou? Flamengo? Depositou, caiu lá agora de manhã e tal, acaba com isso. Em janeiro, Caixa registradora. em janeiro falamos de novo disso, aí enfim, confirmado aí, pagou lá os 500 mil reais e resolvido até janeiro agora, a gente volta a falar disso daí. Vai lá, Arnaldo. Aliviou, Vessa? Ah, isso daí ficou dando muita trela, não. Uma coisa é dever 30 milhões. O Brasil ainda foi provocar, né? Queria fazer mais um amistoso para ganhar mais 500. 30 milhões para um empresário, beleza. Aquilo te asfixia. Mas 500 mil reais, o Arnaldo, se ele fizer o Pix agora, aí ele faz... o dinheiro muito facilmente, o Vessa. Você já percebeu? 500 o mil valor reais, máquina. 500 mil reais o Arnaldo tem agora no Essa Pix. é uma ó. máquina de tindinho, ó. 500 mil reais Exatamente. o Arnaldo tem no Pix. Exato. Ah, foi isso que você tava tentando transferir, não conseguiu? Não consegui. Não tinha nem cinco. Cheguei lá no Você viu? camarim ali pra trocar de roupa. Não foi pra- nem... Puta, não... Ele tava ali, pô, não consigo foi. transferir também, 500 Ah, mil. então dá. ele- Não, era... Isso. Tira uns Dinheiro. 10 mil Ele é certo. tão corintiano que ele pagou a pagou multa. a multa. Ele pagou a multa, Tava cara. tentando pagar Tava pro Flamengo. tentando o limite dele, era 400, aí teve que pedir autorização no banco, tá Ele Ele certo. pediu Bom, 10 conto pro Tiras Agora- pra Você vai tirando todos os zeros lá, Agora você tá pode resolvido. chegar, né? Tá, muito bom. Alisson renovou. Aí. Aí é renovar, já desde da contusão séria, né? A ideia era prorrogar o contrato por conta da lesão que tiraria ele do gramado por um ano, em tese. Mas não foi isso, né? Eu acho que a notícia não é a renovação, a ampliação do contrato, é a possibilidade dele jogar esse ano. Né? Esse cara também é uma... Olha, cara, é uma das histórias mais incríveis, né, do futebol, porque... Era um jogador rodado, tal, com experiência em vários clubes grandes, tal, mas nunca foi um jogador protagonista. Até surgiu no Cruzeiro como um candidato a ponta, habilidoso, tal. Chegou no São Paulo, depois foi rebaixado pelo Grêmio. Jogou como ponta no São Paulo, não foi bem com o Rogério Ceni. E aí tem a transformação total da carreira dele, né, que coincide com a questão também do Dorival. Sendo que o cara passou por um quadro de depressão seríssimo, né? Seríssimo a ponto de... Agora eu tenho depoimento, não sou eu que estou falando, ele já falou, a ponto de pensar não só em parar, como se matar, tipo... Né? Cara, e aí uma coisa virou. A coisa virou... Ele teve muita ajuda do São Paulo, dos companheiros dele, vários. Cita muito o Luciano, o Igor Vinícius, né? Eu acho que os principais na época. E aí tem uma questão da mudança... Uma sacada, acho que genial do Dorival Júnior, genial mesmo, de colocá-lo numa função de segundo volante, onde o cara virou um baita jogador. Ele virou um jogador diferente nessa função. E aí, quando ele está no auge, cogitado, ele tem uma fratura daquela chocante no campo sozinho. Aí você pode pensar, a cabeça do cara pode voltar 1000 casas, né? Tudo, pode voltar tudo. E ele não, ele encarou aquilo como um outro desafio, ele ficou lá na primeira fase internado no CT para consolidação, primeira recuperação, continuou participando das coisas do São Paulo, dos jogos, indo nos jogos, muleta, tal, não sei o quê. Tem a cena na Libertadores, ele saindo de muleta, fazendo o gesto para a torcida do São Paulo. E a recuperação dele foi acima do esperado, porque tudo na vida, inclusive a questão física, é muito... E acho que ele tem essa nova fase, ainda bem para ele. Uma coisa só, Arnaldo destrinchou aí o caso e até falou, ó, era até meio normal, é que eu acho que tem um simbolismo bacana ter renovado, sabe?
para o cara ter uma segurança financeira e falar, cara, você está passando por isso, mas nós estamos com... Eu acho que tem um simbolismo bonito aí. Sem dúvida. Na atitude da diretoria do São Paulo. Eu sei que isso no futebol passa meio a largo, a gente não presta muita atenção nessas coisas. Às vezes você nem tem muito retorno disso. O caso, para mim, agora é recente do Corinthians, o Mosquito rompe o joelho, aí vai lá no vestiário, o Duílio fala para ele, ó, eu vou renovar, fica tranquilo que você está acabando o seu contrato, mas eu vou renovar. E aí renova, não adiantou muito, porque aí mudou a gestão, ele entrou na justiça e foi embora, largando o Corinthians do nada. Mas, enfim, por parte do São Paulo, me parece uma atitude bacana, enfim, bonita do São Paulo. Teve gente aqui, ó, falando assim, ó, com Alisson e Pablo Maia, se tivessem ficado no time e tal, o São Paulo teria sido campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil. Não seria sei. outro, vai. É difícil dizer, mas... Eles foram, outro. de fato, eles foram fundamentais na campanha do título da Copa do Brasil ano passado. O Zubeldia teve um jogo, o Pablo, depois ele se machucou seriamente, uma lesão séria, e teve uma correção de ligamento do joelho durante a recuperação da lesão. O Pablo se machucou antes, mais jovem, vai voltar depois do Alisson, que foi uma fratura. Mas eles fizeram, de fato, muita falta, né? Mudou o tipo de jogo do São Paulo, né? A questão toda, o meio de campo do São Paulo mudou muito. O meio de campo jogou a característica. E o técnico teve que reconstruir o time, né? O Alisson se machuca no jogo contra o Grêmio, na reta final do primeiro turno, né? Tem a fratura no jogo contra o Grêmio, né? E aí ele já estava com o Luiz Gustavo e Alisson, ou com Alisson e Bobadilha, porque o Alisson muitas vezes fez a função de primeiro volante sem o Pablo e se adaptou também à função de primeiro volante. Ele foi muito bem. Quando ele voltar, dá para pensar em Luiz Gustavo e Alisson? Dá. Seria até mais natural. E aí eu pergunto, quando que você fala... Porque voltar é uma coisa, voltar a jogar isso eu acho que nível alto é outra. Acho que é um bom ponto, Vessone. Eu acho que se ele estiver em condição de figurar entre os relacionados nas últimas partidas da temporada, já será uma vitória, né? Não dá para... o cara vai jogar contra o Atlético Paranaense na volta do time ao Morumbi. Não é assim, né? Uhum. É uma fratura seríssima. E acho que se ele conseguir estar à disposição nessas partidas finais, já será uma vitória, não agora, mas para o ano que vem aí é uma outra coisa. Aí o Luiz Gustavo vai continuar, vai se aposentar, vai renovar. O Pablo, quando que voltaria? O Marcos Antônio, o Bobadilha, tem algumas possibilidades. O Santiago Long acabou de vir, né? Esses caras têm tudo contrato até meio do ano que vem, né? Exato. É bom prestar atenção. O Marcos Antônio e o Marcos Longo Antônio tem. e o Longo até o meio do ano só. Porque pega o exemplo do Dudu. O Dudu vai voltar. Tá, vou voltar como? Vou lá, 15 minutos, sai, joga o outro. Não é... Falta uma reta final, faltam só 8 jogos. Eu não acho que ele vai chegar nem no último jogo voando. Voando para jogar. Eu não acho isso. Exatamente. É impossível. Não, mas é importante para a recuperação não. dele. Isso sim. Sim. É importante para... colocar na tela aí um outro polo. Vocês estão vendo o Zubeldia ali, né? Com a prancheta e tal. Mas olha o trio de atacantes do São Paulo. Ele é responsável por 51% dos gols do time na temporada. Luciano é o artilheiro, tem 16 gols e 2 assistências. O Caleri, 14 gols e 6 assistências. E o Lucas, 12 gols, porém 8 assistências, né? É sempre o trio, né? Que dificilmente esse trio sai. Quer dizer, o Luciano sai bastante. Mas Caleri e Lucas dificilmente saem do time, né? Não, isso é obra do técnico, né? Que muitas vezes é criticado por manter o trio. O que ele justifica? O trio tem gol. Isso, isso. Porque se você pegar o entorno, quase ninguém tem. Quase ninguém faz. Gente, o Wellington Rato, o último gol dele foi contra o Corinthians. Exato. Aquele gol. Aquele. Faz mais de ano. E o Zubeldia cita também outros 2. Aí, eu acho que é uma justificativa também para ele priorizar os jogadores de ataque. Ele fala, outros 2 jogadores nossos que têm gols na temporada, André Silva, que é o centroavante de reserva, e Ferreirinho, que jogava no quarteto. Põe os gols do André Silva e do Ferreirinha, o resto não fez gol. Impressionante. Tipo, praticamente... Você acha um gol do Arboleda de cabeça, um gol do Gustavo de chute, exato. É isso. Não são os 3 aí, acabou. O Ferrarese, que fez um gol outro dia. Exatamente. E por isso é difícil tirar o Luciano do time. O cara artilheiro do time da temporada, faz o gol de 1-0. No seu São Paulo, o Luciano jogaria como titular?
Caramba, velho. Boa Você pergunta. fala com o Ferreirinha, com todo mundo. Não, sei lá. Esse Não, time porque de São Paulo aí. sem o Ferreirinha me parece óbvio que sim, né? Então tá, com todo mundo. Com todo mundo. Aí fica mais difícil a questão fica mais... Jogaria. O cara que faz gol é importante. É. Jogaria. Jogaria. Porque é incrível, né, como ele é... A pergunta que eu sempre faço. Beleza, não. Quem jogaria? Mas teve jogo grande que ele não começa, certo? Vários. No final, Libertadores. Olha, Os dois da Libertadores. É, ele não começou. William Gomes, Não é? Eric. Não. Ó o Danilo aqui, ó. Zubeldia fez algo que ninguém acreditou. Trio junto num 4-2-4. Por isso tem meu respeito. Hoje não dá pra tirar nenhum deles. E tem uma coisa, né? Tem a imagem que fica, eu discuto com vários analistas do São Paulo, ex-jogadores inclusive, que tem a imagem desse jogo, o último gol do Rato, o Lucas jogando espetacularmente contra o Corinthians, com o Luciano fora suspenso como camisa 10, o Lucas não jogou exatamente bem nessa função quando foi colocado nessa temporada pelo Zubeldia. Não foi exatamente o 10 dos sonhos. E Pelo o Lucas, contrário, ele oscilou pra caramba essa temporada. ele tem jogado melhor do lado do campo. E do lado esquerdo é o lado em que ele se sente mais confortável desde o começo da carreira, né? Ah, tem que recompor. Tem que recompor, não tanto mais. Acho que o Zubeldia conseguiu fazer uma outra circunstância. Eu acho que essa pergunta do Arnaldo é fundamental. Tira o Luciano, quem é melhor que ele pra entrar? Pra Rato. desempenhar essa função. Ah, Não, a dele não tem, né? Que outro cara que Não, joga? esquece a posição. Ele olha pro Luciano e fala, quem é melhor que o Luciano? Estrategicamente, talvez o Ferreirinha em algum momento. Você precisa de um jogador diferente, com característica diferente, você pode optar. Agora, não significa que ele tem que ser titular absoluto. Ele pode sair, ele pode trocar com o Lucas. Entendeu? E acho que se o São Paulo tivesse um meia, ele poderia ser... Se o São Paulo jogasse com 3 volantes, certo? Um meia e 2 atacantes, né? Que é um sistema que já pouca gente usa no mundo, né? Deu certo com o Dorival, mas ele desequilibra muitos lados do campo. Então, assim, eu acho que caberia Luciano e Caleri, 2 atacantes. Muita gente defende isso. Muita gente defende. A Lucimere Toyama aqui fala, eu não tiraria o Luciano, mas não dá para ignorar que o Luciano funciona bem vindo do banco, Então, porque fica mordido. 3-5-2, por exemplo, com Luciano e Caleri, eu ficaria tranquilo contra Mas gol, isso também vai não é sair uma, um gol. Isso não é uma característica também de jogador? Não é, acho que não é questão de ficar mordido. Tem cara que quando sai do banco entra bem. Tem cara que não entra bem. Tem cara que demora para entrar. O Kaká era um cara que saía do banco e não rendia, né? eu acho que o Luciano tem alguns rótulos, né? Tipo, não pode colocar na reserva, senão ele vai chiar. Esse já foi desmentido, né? Porque ele é colocado na reserva por todos os técnicos. Segundo, ele vem bem do banco e fica mordido. Tem muita gente no banco mordido que não entra bem. Tipo né? Galo. Que não tem... Tipo Galo. Qualquer um. Galo. Pode ser os meninos mesmo, os pontas. Às vezes não entram bem, né? É. O Eric, o André, enfim. É que o Luciano é um jogador que tem qualidade. Muitas vezes parece que ele é um Zé Ruela. Num time limitado como o São Paulo, tem que jogar o Luciano. Para fechar o noticiário do São Paulo, Arnaldo, estão replantando a grama lá e agora tem grama reserva. Estão guardando uma grama a mais. Que história é essa? Na verdade, o que é? Como se planta um gramado novo? Não é... Você tem zero... Mas Ué, o cara você tem sabe? zero... Você sabe? O cara tem zero, o cara tem zero intimidade com qualquer coisa rural. Ele nunca viu na vida. Ele acha assim, Vocês são ele PhD. tirou o gramado, ele acha que vai Arnaldo do Agro, velho. plantar e ficar regando para crescer. O Não, Arnaldo vai O para Arnaldo, Cuiabá. o Arnaldo do Agro vai explicar aí pra gente. não, só anti-agro. Quanto maior o replantio, você já cultiva o gramado num outro local e transporta as placas de grama prontas para serem implantadas no terreno. Entendi. Então é isso que Na o São Paulo... relva.
É isso que o São Paulo está fazendo agora. Vem as placas de grama de uma fazenda, não é Já a minha. prontas, né? Não é a minha, já prontas. Já crescido. Não é a minha, com Tá a... crescido. Não cabe na minha. Já formadas. Paulo, lá, o pé de pano come, não pode deixar lá, hein? É, exatamente. Vem normalmente uns quadradinhos. Exato, é tipo uns retângulos. Não, Você vai- é rolo, gente. Ro- pelo é amor de rolo, é Deus. rolo. Você Aí, ó, Rolo. os caras que sabem tudo, é quadradinho, é rolo, não, é plantado. quadradinho. Então, É, o inverso. é que assim, então assim, o rolo é se você estica uma fileira de gramado. Tapete. Isso. Isso, exatamente. Só que não é o tapete sintético, né? Esse eu já vi sendo Tapete esticado. natural. Esse eu já vi sendo Quero saber se esticado vai ter também. cortiça. Essa grama aí pode comer. É, ter dá pra cortiça? comer. Então tá, vamos fazer aí. Aí você tem que cultivar esse gramado num local adequado para que quando ocorrer a época do replantio, você simplesmente pegue as placas de grama, os rolos de grama e instale. Mas aí isso demora um tempo até pegar, criar raiz, Isso. molhar, tem Parece sol, que tal, eles tal. têm que se misturar. entendi. Ao terreno. É isso que o São Paulo está fazendo, um replantio inteiro. Só que o que acontece, que você está falando, é que com a previsão de shows, isso acontecia no Allianz. Eu fui lá, eu fui na fazenda do Allianz Parque lá. Só que o Allianz Parque é aquilo. Eles desistiram. Replantavam. Só que existia um bate-sol no campo. Não adianta. Hoje está batendo sol em São Paulo, o gramado novo já está tomando o sol, né? Então o Palmeiras desistiu e foi para a grama sintética. Mas tinha locais que o Palmeiras cultivava o campo, o gramado que ia ser utilizado para colocar as placas e às vezes trocava parte das placas, sobretudo na parte que não batia sol. O gramado ficava até era às vezes exato, porque eram E dois tem um tipos de grama. equipamento lá utilizado fora que simula a luz artificial. É. A luz artificial, mas este equipamento não foi na época suficiente. Para dar Lá fora fazem muito isso. fazem É, isso. sim. E Na Inglaterra, funciona, aqui tudo, menos, não sei por Então vai ter que manter a fazenda. Então você pode oferecer a sua propriedade Coitado. para o ano que vem ter o gramado, quando tiver uma situação dessa, já está pronto para ser instalado. Jogo atrás. Vamos começar falando do menino Ney. Neymar que zoou aí um amigo que estava com a camiseta do São Paulo, né? E dizendo que, abre aspas, eu deitava nesse timinho aí. Com todo respeito do mundo, mas realmente aquele Santos do Neymar, um Santos bem embaçado, e pegou alguns São Paulos que só por Deus. Mas, gente, chega a ser uma piada, um ex-jogador em atividade, e sabe o que mais é revoltante? Que a seleção brasileira hoje, ela é uma piada. É ridícula a seleção brasileira hoje. E mesmo assim, ela ainda é dependente de um jogador como o Neymar, que é praticamente um ex-jogador em atividade. Muita gente... Eu acho um absurdo pessoas que colocam o Neymar acima de Ronaldo Fenômeno, acima de Ronaldinho Gaúcho, acima de todos os outros caras fodas que tiveram no futebol brasileiro. Pra mim isso é um absurdo, não tem condição. Mas, cara, assim como o próprio São Paulo na draga já ganhou do Santos do Neymar. Sim, o Santos teve bons momentos, aquele time da Libertadores de 2010, se eu não me engano, o time do Muricy jogava muita bola mesmo, mas, cara... E a torcida do São Paulo, assim que ele lançou esse vídeo, né, a torcida do São Paulo já caiu matando em cima, dizendo exatamente isso, que a opinião de ex-jogador não funciona, não serve pra nada, dizendo que, por sinal, o último melhor jogador do mundo foi um ex-São Paulino, Kaká, que por sinal também jogou muita bola. Então, sinceramente, o Neymar hoje ele é mais visado e falado e vira mais notícia pelo que ele fala e faz fora de campo do que dentro de campo. Porque dentro de campo ele é um jogador, um ex-jogador em atividade. Para vocês terem uma ideia, o Rames Rodrigues foi indicado aos 30 nomes dos melhores jogadores do mundo. E o Neymar não tá na lista. Enfim, vamos falar um pouco sobre Alisson, Pablo Maia e sobre esse time de São Paulo. A gente viu aí a telinha com os números de gols. E uma coisa que me chama a atenção é...
Primeiro, essa falácia de se tirar o Luciano de campo, quem entra é uma... Gente, pelo amor de Deus, se você tirar o Luciano de campo, você traz o Lucas pra dentro e coloca o Ferreirinha. É simples, é simples. O time fica rápido, o time fica esperto, o time ganha em transição, porque o Lucas tem uma transição muito mais rápida que o Luciano, porque assim, o Luciano, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, o Luciano como segundo atacante é foda, fora de série. Top. E é por isso que ele é o artilheiro do time da temporada. O Luciano, como meia armador, é ridículo, é uma piada, é medíocre. E é por isso que ele tem 2 assistências na temporada. O Luciano, em outubro... Nós estamos em outubro. O Luciano, em outubro, tem menos assistências que o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius passou a temporada toda machucado e sendo reserva. Então, isso é uma coisa que... O Luciano, ele é o 10. Ele deveria jogar de 10, mas ele não joga porque ele não sabe. E isso já tá bem claro. Ele não sabe fazer essa função. O Luciano, como segundo atacante, é foda. E aquela questão. E eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Se o Zubeldia monta um sistema pro Luciano finalizar, com todo o sistema, os 2 volantes, o Lucas de um lado e o Érico de outro, ou o Rato, quem quer que seja. Monta esse sistema pro Luciano e pro Caleri finalizar. Ótimo, excelente. Agora, se o Zubeldia não consegue fazer isso e o time precisa de mais alguém para ajudar na criação, para ajudar na construção, o São Paulo fica perdido, porque o Luciano não sabe fazer essa função. Então a gente tem que parar cá e falar assim, mas o Lucas também não tá jogando. O Lucas poucas vezes a temporada atuou por dentro. Pouquíssimas vezes. Poucas vezes a gente viu um time com Lucas de um lado, Ferreira de outro e Eric. Cara, você já imaginou o tanto que esse time ia ficar rápido? Porque a gente vê o Lucas, esse negócio de que o Lucas joga mais aberto, eu discordo. Porque as arrancadas que o Lucas dá por dentro do campo é fora de série. Por dentro do campo, ele corta um, corta outro, abre um buraco na defesa adversária. O Lucas, você vê, São Paulo e Atlético Mineiro, principalmente o segundo jogo. O Luciano atuando por dentro, ridículo como sempre, e o Lucas atuando por fora. O que o Milito fez? Dobrou a marcação em cima do Lucas. Quando o Lucas pegava na bola, tinha 2 caras em cima dele. Se o Lucas tá atuando por dentro e o Milito dobra a marcação no Lucas, o Lucas pegasse essa bola por dentro e 2 caras dobrassem a marcação no Lucas, o que acontecia? O Lucas pegava a bola por fora, driblava o primeiro e tinha alguém na cobertura. Beleza. Se o Lucas faz isso por dentro, ele pega a bola, dribla um e tem outro na cobertura, cara, o Lucas não precisava nem fazer o segundo drible. Ia ter alguém sobrando e é questão de matemática. No meio, você não pode ter sobra. No meio, não sobra não, no meio você não pode ter dobra, porque no meio geralmente tem sobra. Sempre tem alguém, tem que ter um volante sobrando para dobrar. Se você dobra a marcação ali no meio de campo, na zona de criação do São Paulo, e você deixa o Caleri no mano a mano, você deixa o Eric no mano a mano, você deixa o Ferreirinha no mano a mano, você vai tomar ré. E se o Lucas pega essa bola na nossa intermediária para sair costurando por dentro, se ele dribla um, ele abre um espacinho na defesa adversária. Se ele dribla 2, e é coisas que o Lucas consegue fazer quase todo jogo, o Lucas dribla 2 jogadores, ele desmonta a defesa adversária. O São Paulo não tem esse meia e eu vivo batendo a tecla aqui. O São Paulo precisa contratar um meia para a temporada de 2025. Alguém que em jogos difíceis faça o que o Ganso fez contra o Flamengo. O Ganso atuando pelo Fluminense. O cara em 2 bolas decidiu o jogo. Não precisa correr, não precisa dar carrinho. O cara joga simples. O cara destruiu o jogo com 2 passes. O São Paulo não tem esse cara. O São Paulo não tem um jogador que com 2 passes ou com 1 passe defina o jogo. Não tem. O São Paulo fica sempre dependente do Lucas arrancar pelo lado direito, do Caleri fazer um pivô. Pô, o Caleri não recebe bola, cara. O Caleri não recebe finalização. O Caleri só faz gol de cabeça porque é só bola cruzada na área do Rato, cruzada na área do Wellington, que cruza mal pra cacete, por exemplo. Qual foi o último gol com o pé que o Caleri fez? Com o pé. Pra vocês terem ideia, tanto que o São Paulo precisa de um meia urgentemente. Urgentemente. Eu não tenho nada contra o Luciano. Eu tenho muita coisa contra o Luciano atuando de meia. Mas o Luciano, como segundo atacante, ele é acima da média. Ele é diferente. E agora, só falando sobre Alisson e Pablo Maia rapidamente.
o que esses caras jogam e estão fazendo falta nessa temporada é brincadeira, né? Alisson e Pablo Maia, com certeza, essa temporada no time do Zubeldia fizeram muita falta, porque o time do Zubeldia, ao contrário do time do Dorival, que era um time que todo mundo tinha que correr e marcar o mesmo... Sabe, era aquilo que a gente via, o time saía extenuado. O time do Zubeldia é um time um pouco mais... Não sei se veaco é a palavra certa, mas é um time que não marca tanto lá em cima. É um time que monta armadilhas, e aqui eu vou deixar entre parênteses, para roubar essa bola na transição adversária. E isso era a função do Alisson e do Pablo Maia. Sabe? Dificilmente você vai ver o Caleri marcando lá em cima, todo mundo marcando lá em cima. Sempre o Caleri deixa um zagueiro saindo com a bola, para esse zagueiro vir carregando e tentar dar um passe no meio, porque o zagueiro não tem um passe... Nem todo zagueiro é o Beraldo para ter um passe perfeito. Então o zagueiro vem e quando essa bola entra no setor de meio de campo, aí tem um combate. Mas assim, com todo respeito, Luiz Gustavo e Bobadilha não chegam nem perto do que é Alisson e Pablo Maia. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.